Nos pacientes internados com insuficiência cardíaca e que precisam usar inotrópico endovenoso, será que a gente precisa deixar eles quietinhos na cama ou será que é melhor a gente já começar a reabilitação logo no começo da internação? Veja a discussão desse artigo e você vai entender um pouquinho melhor. Isso aí, pessoal. Mais um Journal Club no hospital, aquele momento em que a gente discute alguns artigos interessantes para quem cuida de pacientes hospitalizados, direto aqui da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp, com apoio técnico da equipe da CAC, Otávio, Bruno, aos quais eu agradeço já de saída mais uma vez. Mais uma vez, de novo aqui sempre, o colega de bancada Marcelo, para a gente discutir mais um artigo. Para você que ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal, assina o sininho de notificação ali para você receber um aviso sempre que a gente postar um episódio novo, com uma discussão de um novo artigo, e ajuda a gente aí também a chegar a mais pessoas. Vamos lá então, Marcelo, o que a gente vai discutir hoje desse artigo? Vamos lá, galera. Hoje a gente vai discutir um artigo, então, que foi publicado na Critical Care, que avaliou justamente os benefícios da reabilitação precoce para os pacientes com insuficiência cardíaca aguda que necessitam de drogas inotrópicas endovenosas. É um artigo recente, foi publicado aí no começo desse ano, e a motivação do estudo foi que o benefício das intervenções para reabilitação nesses pacientes com insuficiência cardíaca que fazem uso de drogas inotrópicas durante a internação, ele não é adequadamente abordado e o nível de evidência a partir de estudos prévios, ele é baixo. Então, isso continua sendo uma questão controversa, se existe benefício em fazer essa reabilitação precoce ou se existe um risco maior para os pacientes pelo estado de gravidade que eles já apresentam na internação. Então, a pergunta do estudo é se a intervenção precoce com reabilitação beneficia os pacientes com insuficiência cardíaca aguda que necessitam de drogas inotrópicas endovenosas. É um estudo de corte retrospectivo, multicêntrico. Os dados eles foram obtidos a partir de 82 hospitais terciários do Japão e os dados eles foram analisados de internações entre os anos de 2010 e 2018. Os critérios de inclusão para o estudo eram pacientes com diagnóstico de insuficiência cardíaca aguda, baseada nos códigos do CID correspondentes à patologia. Eles precisavam estar fazendo uso de alguma droga inotrópica intravenosa, ou dopamina, ou dobutamina, ou milrinona, ou noradrenalina, ou adrenalina, dentro de até 2 dias da internação do paciente. A duração da internação ela precisava ser maior ou igual a 3 dias. E a classificação funcional da insuficiência cardíaca do paciente a partir da classificação de NIRA deveria ser maior ou igual a 2 no momento da admissão desse paciente no hospital. Os critérios de exclusão foram pacientes que precisavam de suporte mecânico avançado dentro desses primeiros 2 dias da admissão, e ele considerou suporte avançado intubação orotraqueal, ECMO ou balão intraórtico, alteração grave do nível de consciência, que ele considera como coma, e ausência de dados significativos e importantes no prontuário, que seriam o IMC, o índice de Barthel da admissão, que é um índice que avalia a funcionalidade do paciente com relação às atividades de vida diária. O desenho do estudo, então, ele considerava um desfecho primário, que era a mortalidade hospitalar, e alguns desfechos secundários, que incluíam a reinternação por qualquer causa nos próximos 30 dias depois da alta, a reinternação por insuficiência cardíaca depois de até 30 dias depois da alta, o tempo de internação hospitalar e o índice de Barthel na alta do paciente. Então, as características do grupo estudado tinham uma média de idade de 78 anos, 56% dos pacientes eram do sexo masculino e 44% dos pacientes tinham a classificação de insuficiência cardíaca NIRA 4. Então, basicamente, com relação aos resultados, o que a gente viu que teve diferença estatística entre o grupo que fez reabilitação precoce e o grupo que não fez reabilitação precoce durante a internação?
Mortalidade hospitalar, que foi o desfecho primário, a gente nota que teve menor mortalidade hospitalar no grupo que teve reabilitação precoce, com significância estatística importante. Tempo de internação hospitalar também foi menor no grupo reabilitação precoce. Basicamente, o grupo reabilitação precoce ficou 25 dias internado, o grupo que não teve reabilitação precoce, 27 dias. Pode parecer pouco, mas teve uma significância estatística e a gente vai comentar mais disso posteriormente. Internação hospitalar por qualquer causa, 30 dias após a alta, também teve uma diminuição significativa no grupo de reabilitação precoce. Readmissão por insuficiência cardíaca descompensada após a alta em até 30 dias também apresentou diminuição. E intubação do paciente durante a internação, a gente também observa que teve diminuição no grupo que apresentou reabilitação precoce. O estudo também ele coloca a divisão por faixas de pacientes entre grupo que teve reabilitação precoce e grupo que não teve, com relação ao desfecho primário. Então, o desfecho de mortalidade hospitalar durante a internação. E a gente nota que teve uma diferença muito significativa favorecendo o grupo que teve reabilitação precoce nos pacientes maiores ou iguais a 80 anos, nos pacientes menores que 80 anos também, ou seja, independe da faixa etária o benefício. As mulheres tiveram um maior benefício de reabilitação precoce quando comparada ao grupo dos homens, apesar dos dois grupos terem tido benefício. Os pacientes com IMC entre 18,5 e 24,9, ou seja, os pacientes considerados eutróficos, tiveram um maior benefício de reabilitação precoce quando comparado com o grupo que não recebeu a reabilitação. Os pacientes com NIRA 4, com a classe funcional mais grave da insuficiência cardíaca, eles tiveram um benefício significativo quando avaliado a reabilitação. E os pacientes que tinham um índice de Barthel aí menor do que 60, que são pacientes considerados com uma funcionalidade leve a moderada, eles também apresentaram um benefício bem significativo. Quais as limitações do estudo, então? Não se sabe se pode ter tido um viés de seleção para reabilitação precoce, porque foi um estudo retrospectivo a partir de análise de dados. Então, não se consegue determinar por que esses pacientes receberam reabilitação precoce no momento da internação comparado com outros pacientes. Faltam informações sobre a intensidade, a frequência, a duração da reabilitação, os tipos de exercício realizados, os dados sobre fraqueza muscular, desnutrição, função ventricular esquerda, marcadores laboratoriais, por exemplo, o peptídeo natriurético do tipo B, eles não foram incluídos nessa análise e isso pode determinar a gravidade de insuficiência cardíaca, inclusive, então são quesitos importantes para a gente ter aí em mente. E os fatores clínicos que não foram mensurados podem ter influenciado nos resultados finais. Então, o estudo, as principais conclusões dele é que a reabilitação precoce em pacientes com insuficiência cardíaca aguda que precisam utilizar inotrópicos endovenosos durante a internação foi associado a uma menor mortalidade hospitalar, uma redução no tempo de internação, uma menor taxa de reinternação em 30 dias e uma melhora funcional ao final da internação. Isso aí, maravilha. Esse estudo a gente já tinha dado uma discutida antes, né? Ele é interessante, acho que por uma série de razões. Uma delas é que ainda é um assunto pouco debatido no dia a dia ali na beira do leito. E para quem, como nós, está basicamente em hospitais da rede pública, o foco na reabilitação ainda é muito restrito, né? A gente ainda naturaliza muito a não reabilitação ou a ideia de uma reabilitação tardia ou só quando o paciente for para casa. E isso, em várias patologias, já mostrou que você tem uma melhora de desfecho quando a gente opta por uma reabilitação precoce, né?
E esse artigo ajuda a gente a desmistificar algumas coisas que já tinham alguns estudos menores sobre o tema, mas desse tamanho eu acho que chama atenção, né? E acho que esse é um ponto que eu já queria começar destacando, né? Me chamou a atenção que é um grupo grande, né? Sim. Eles... mais de 5 mil pacientes com uso de inotrópico, com uma boa coleta de dados, eu acho que isso me chama atenção na metodologia. E o fato de ele ser um estudo retrospectivo, que a gente sempre coloca como uma ponderação e como uma fragilidade do estudo, mas de uma certa maneira eu acho que esse é um tema que um estudo prospectivo, randomizado, ele talvez fosse muito difícil de ser feito, né? Assim, do ponto de vista até ético, o próprio autor coloca, assim, a gente já tem algumas evidências de que a reabilitação precoce tem benefícios, ou que ao menos não tem tantos malefícios, né? O benefício potencialmente supera. E aí a gente teria que, se a gente fizesse um trial, a gente teria que deixar um grupo de pacientes sem receber essa reabilitação, e aí possivelmente isso seria visto de uma maneira ruim, ou seria visto como uma prática inadequada pelos comitês de ética, né? O que você tem? Você tem mais alguma coisa para ponderar em relação à parte metodológica, alguma coisa que chamou atenção ou diferente aí que você tenha para comentar com o Ah, pessoal? com certeza. Eu queria voltar lá para a tabela para a gente discutir um pouco essa questão, porque, como o Daniel falou, foi um grupo muito grande, né? Basicamente, antes só de adentrar essa parte, a questão metodológica foi muito interessante porque eles tiveram quase 39 mil pacientes, vamos dizer, randomizados entre os dois grupos que usaram o inotrópico e que não usaram, sendo que 33 mil não tinham feito, desculpa, que fizeram reabilitação precoce e que não fizeram, 33 mil pacientes não tinham feito reabilitação precoce e 5 mil pacientes tinham feito. Eles fizeram uma análise entre esses dois grupos com essa diferença de N, mas depois eles também fizeram uma metodologia de randomização, de certa maneira, e de equiparação entre os dois grupos para que eles tivessem mais ou menos a mesma faixa etária, as mesmas comorbidades, para que conseguissem comparar o mesmo perfil de pacientes entre os dois grupos e avaliar se os benefícios que tinham sido vistos anteriormente, eles se confirmavam. E como a gente vê na tabela, todas as variáveis analisadas que foram encontradas com significância estatística antes esse pareamento entre os grupos, ele se mantém depois também. Então, tanto de mortalidade hospitalar, quanto de permanência hospitalar, quanto de reencarnação, de intubação. Então, eu acho que essa é uma estratégia metodológica interessante para tirar possíveis vieses de constituição entre os grupos, porque quando você pega um número de 33 mil de um lado e 5 mil de outro, com certeza a média de idade é diferente, comorbidades são diferentes. Mesmo assim, encontrando diferença e confirmando essa diferença quando você faz um pareamento entre os grupos, eu acho que torna o estudo muito mais fidedigno. Eu acho que isso é um pouco uma das qualidades de você fazer um trial randomizado é que você consegue randomizar os grupos já se atentando para que no final da randomização eles tenham características de base muito semelhantes, Sim. né? E aí quando você pega então um grupo de 5 mil e um grupo de 30 mil, e é retrospectivo, pode ser que essas características não batam. Então, ele faz essa primeira análise dos 5 mil versus os 30 mil que não receberam, e depois ele seleciona esses 5 mil desse grupo maior que tem características muito parecidas com o grupo que teve a reabilitação precoce, e ele faz uma reanálise dos dados e ele chega aos mesmos resultados. Sim. Tem alguma variação pequena no número, mas ele mantém a significância Sim, estatística e com mantém um resultado interessante. Então, eu acho que essa é uma característica do desenho do estudo que é bem interessante, né? Assim, ó, me chamou bastante a atenção dos resultados do estudo.
Primeiro, essa ideia é uma reabilitação bem precoce mesmo, né? Então, eles começam nas primeiras 48 horas no paciente lá com inotrópico e coisa que dificilmente a gente faz, pelo menos na nossa realidade aqui, a gente ainda, esse grupo de pacientes, nesse momento, ele ainda é um grupo que a gente está ali meio falando para o paciente ficar quietinho, o paciente não sai do leito, e aí é justamente uma condição que predispõe o paciente a perder massa muscular, a ter mais fraqueza e a diminuir cada vez mais a autonomia, a capacidade de reabilitação, né? E em relação aos resultados, também me chama a atenção uma coisa que preocupa a gente ali na beira do leito, que é, peraí, eu tô pegando aqui um paciente que está com dobutamina e que internou porque estava com dificuldade respiratória, com uma super intolerância ao esforço, com hipoperfusão, e agora eu vou colocar esse paciente para fazer exercício. E aí, a primeira coisa que vem na cabeça é, nossa, eu vou colocar esse paciente para fazer exercício, provavelmente vou ter que entubar, ou vou ter que botar ele na ventilação não invasiva. E aí ele pega 72 horas, né? Então, 3 dias depois da internação, e é um pouco depois já de começar a reabilitação, que começava com 48 horas. E ele mostra que não só não teve um aumento da intubação, como diminuiu. Então, não só não tem esse malefício que a gente eventualmente julga que tenha, mas ele, inclusive, tem um benefício da reintubação, né? Então, acho que foram desfechos interessantes aí, né? O que mais que você achou aí? Eu acho que, assim, isso é uma discussão que muda completamente nossa visão sobre a questão da necessidade de um repouso mais estrito e a necessidade de trabalhar com o paciente estratégias de reabilitação junto com a equipe de fisioterapia, porque o perfil de pacientes são majoritariamente uma faixa etária idosa mais avançada, né, média de 78 anos, com uma gravidade da doença cardíaca pela estratificação funcional de NIRA super aumentada, né, 44% dos pacientes com NIRA 4. E geralmente é aquele paciente que a gente fica receoso justamente de começar um processo de reabilitação e ter alguma complicação por conta do uso da droga endovenosa. Mas eu achei, assim, mudança de paradigma, de indicação de reabilitação, de reavaliação da nossa conduta beira-leito ali, porque realmente são números impressionantes de diferença entre os dois grupos aí, tanto com relação à mortalidade quanto reinternação, que a gente sabe que é um perfil de paciente que reinterna mais depois da alta hospitalar, por conta da gravidade da doença. E algumas variáveis realmente faltam para a gente entender a doença do paciente instalada já. A gente não consegue saber se eram pacientes que já tinham uma cardiopatia com uma fração de ejeção muito reduzida, por exemplo. Mas eu acho que não tira o mérito do estudo e dos resultados que foram encontrados e de sugerir reavaliarmos nossa conduta beira-leito junto com a equipe multidisciplinar e estimular essas questões de fisioterapia, porque com certeza o benefício é incomparável aí. A gente acaba querendo que tivesse um pouco mais de detalhe, né? Então, assim, qual que foi a dose de dobutamina média que os pacientes usaram, se elas foram semelhantes entre o grupo, qual foi a indicação da dobutamina, né? Se de fato eram pacientes que tinham choque ou hipoperfusão, ou se tinha alguns pacientes que usavam por questão de perfusão renal, de decongestão, né? Descongestão. Então, mas não tira o mérito, porque é um estudo bem interessante. A mesma coisa a decisão da reabilitação, né? Então, era uma decisão feita pelo médico. Pode ser, como você falou, que os médicos tenham colocado no grupo reabilitação precoce os pacientes que eles julgaram que tivessem um melhor benefício e eles tivessem poupado os outros. A gente não tem como saber isso, mas de qualquer maneira é um grupo muito grande. E em 80 hospitais, num período de tempo longo, né? São praticamente 10 anos de coorte aí, então é muito pouco provável que isso tenha um impacto tão grande no resultado final do estudo, né? E aí, eu acho que é uma coisa que os autores colocam, que eu acho que é interessante, eu acho que esse estudo, ele abre uma avenida de investigação em relação a qual é o melhor método para essas reabilitações, qual que é o melhor programa, ou quais são os melhores programas, a intensidade,
desses exercícios de reabilitação, e ele coloca que eles não tiveram como documentar exatamente as eventuais intercorrências que os pacientes tiveram durante os exercícios, né? Se eles taquicardizaram, se eles fizeram arritmia, se eles caíram saturação. Então, isso é um dado que falta, mas são dados que a gente pode ir na beira do leito e pelo bom senso ali, né? Isso aí. No final, beira do leito, muda alguma coisa no que você tem feito, na tua prática? Como que você acha que dá para usar esse estudo com aí? certeza. Eu acho que o estudo traz uma situação que eu acho que dentro da medicina hospitalar, para nós que somos internistas, hospitalistas, tem cada vez mais surgido, que é o diálogo entre a equipe multidisciplinar para o tratamento do paciente, tirando aquela visão medicalocêntrica que usualmente se perpetua nas redes hospitalares, entendendo que não é só a prescrição médica especificamente que vai mudar a sobrevida, vai mudar a mortalidade, vai mudar o desfecho do paciente na internação e fora dela. E que o trabalho junto com a equipe multidisciplinar, nesse caso a fisioterapia, é essencial. Então, cada caso é um caso, obviamente, não é porque nós vimos esses resultados que a partir de amanhã todo e qualquer paciente a gente vai começar a indicar fisioterapia precoce, mas ter um olhar diferenciado para quando o nosso paciente interna com uma gravidade significativa sintomática, de que é possível a gente começar a reabilitação precoce e sempre dialogar com a equipe da fisioterapia, essa possibilidade de estar junto ali para até fazer os atendimentos de possíveis intercorrências que aconteçam, mas que a gente sabe que pode ter um benefício aí à medida a médio e longo prazo, inclusive. Maravilha. Eu acho que só para reforçar mais uma vez, né? Primeiro, eram pacientes que foram julgados pela equipe como estáveis. Então, a gente não está propondo que o nosso paciente chocado, instável, comece a pedalar ali no ciclo ergômetro, obviamente. Mas fica claro que a decisão clínica ali na beira do leito, se a equipe entende que é um paciente que está estável e que toleraria, eu, particularmente, faria um teste da gente começar devagarzinho, ver como que o paciente reage, tentar fazer exercícios de menor carga, de menor intensidade e ver como ele reage, né? Mas eu acho que esse estudo dá um arcabouço teórico para a gente ser mais incisivo nisso. Lembrando que, assim, o autor, eles não detalham isso, mas ele coloca que o grupo precoce foi que começou a reabilitação no segundo dia, e o outro grupo começou entre o terceiro e o 10º dia. Então, ele dá a entender que todos os pacientes tiveram ao longo da internação algum tipo de reabilitação cardiopulmonar, o que já não é a realidade aqui, né? Uma parte significativa não tem nenhuma reabilitação. Então, eu acho que para mim, na minha beira do leito ali, na minha prática, primeiro eu tentaria, de qualquer maneira, intensificar a ideia de fazer alguma reabilitação em qualquer momento da internação que seja. Com certeza. Que é uma coisa que a gente já tem um pouco tentado. Mas esse estudo me dá uma certa segurança de, no segundo dia ali, nas primeiras 48 horas, se eu entender que o paciente está relativamente tranquilo, discutir com a equipe multi da gente começar e ver como que o paciente reage, né? Sim, com certeza. Maravilha. Isso aí, pessoal. Esse foi mais um Journal Club no hospital. Espero que vocês tenham gostado. Espero que consigam aproveitar os resultados desse artigo, essa discussão, para mudar a prática de vocês. Quem ainda não é inscrito no canal, se inscreva, assine o sininho ali, e quando a gente gravar o próximo ou botar no ar o nosso próximo episódio, vocês vão ser avisados. Um abraço e até a próxima.